Boa noite, fraternidade. Estou com muita saudade de voltar aí na casa para refletirmos acerca das bases evangélicas que sempre nos levam. E nesses momentos de afastamento, não gostaria de nos afastarmos, de que nos afastássemos. Então, vamos aproveitando e fazendo essas reflexões da maneira como a tecnologia nos permite. O tema que nos traz à casa, porque estamos no espaço virtual, mas são espaços da casa, né? O tema que nos traz à casa nessa noite está aqui em Pão Nosso, na obra do Nosso Emmanuel, a psicografia do Chico, é a lição 80, chamado Não e a Luta. É uma reflexão de Emmanuel acerca da passagem de Jesus que está lá em Mateus, quando o Mestre nos ensina: seja o seu falar sim, sim, não, não. Ajudando-nos, lecionando-nos a refletirmos acerca das nossas respostas. Que possamos cada vez mais, na medida que estudamos, ainda mais nós que somos estudiosos do Espiritismo, da terceira revelação de Jesus, que Jesus permite que venha à Terra, ainda mais nós, que nos colocamos como aprendizes do Evangelho do Mestre, que tenhamos cada vez mais clareza nas nossas respostas, que sejamos capazes de responder sim, quando a nossa coerência, a nossa consciência nos pedir que respondamos sim. E que também tenhamos coragem de dizer não, quando a nossa consciência se nos pedir, sem temor algum. Que tenhamos sempre congruência entre aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já aprendeu, os nossos atos e as nossas respostas na Terra. Por isso que Gandhi, o Mahatma, falava assim de maneira tão bela que ele podia aquilatar a amplitude moral de um ser humano quando essa pessoa tinha congruência entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Se estamos em público ou não, que sejamos capazes de falar sempre a vida, sim ou não, quando a nossa consciência nos pede um sim ou não. Isso é também um processo de auto-amor, é também um processo de caminhada e de crescimento na Terra. Ser capaz de dar a resposta que a nossa consciência nos pede. Porque no final da vida, quando ultrapassamos os pórticos da chamada morte, quando a gente, graças a Deus, já compreendeu que morte não existe, Quando voltamos para casa, porque o que existe é somente vida, que se espraia lindamente em duas dimensões, quando deixamos para trás o escafandro físico, esse corpo que temos usado nesta vida, por misericórdia divina que nos emprestou, quando voltamos para casa, é diante do tribunal da nossa consciência que a gente responde. Não é para o outro, não é ninguém que vai nos punir ou que vai chancelar os nossos atos. Nós mesmos olhamos para nós e perscrutamos a nossa consciência e nos avaliamos se nossos atos foram balizados em decisões lastreadas por aquilo que a gente já sabia, por aquilo que a gente já sabe, especialmente em bases amorosas e morais. Mário Sérgio Cortella, esse filósofo maravilhoso, nos conta de uma de suas palestras magníficas. Ele nos conta que ele acompanhou certa vez uma corrida de rua na Espanha e que ele observou ao final da corrida o corredor queniano manteve o tempo todo na frente e atrás dele, se num lugar, vinha o corredor espanhol. Quando chegaram ao final da corrida, o corredor queniano confundiu-se com a marcação que tinha no chão e aí foi diminuindo o ritmo da corrida, da marcha. Momento em que o espanhol poderia passar porque a corda da vitória estava logo à frente. O queniano não percebeu, ele achou que uma marcação que tinha por equívoco no asfalto fosse a marcação da corrida. Então, na hora que ele foi diminuindo o passo, o espanhol poderia ter ultrapassado e ganhado a corrida. Mas o espanhol, ao vendo o que estava acontecendo, veio e empurrou pelas costas. E aí o queniano chegou, até querendo compreender o que estava acontecendo, ele passou em primeiro lugar e em segundo lugar o espanhol, como tinha se mantido durante toda a corrida. O curioso da história é que o Sérgio Cortella nos conta, é que no final, sendo entrevistado por uma jornalista, ela perguntou para ele, para o espanhol, por que ele tinha feito aquilo. E ele falou: aquilo, o quê? O menino era tão bom que ele não compreendia, que poderia, a gente ter pensado numa coisa que fosse diferente do que é correto.
E aí ele falou, quando ela explicou para ele que muita gente estava se perguntando por que ele não tinha passado, aí ele falou, como que eu ia olhar nos olhos das pessoas que eu conheço, que confiam em mim. E até o Mário Sérgio Cortella brincou dizendo assim, como é que ele ia olhar nos olhos da mãe dele. Essa é uma reflexão para nós, né? Que os nossos atos, nós temos coragem moral, para vivermos nesse mundo em consonância com o que a nossa consciência pede. Não com o que os outros esperam de nós. Não mais tentando buscar atender expectativas de A, B ou C, porque as expectativas do mundo mudam e muitas vezes são equivocadas, mas que tenhamos confiança naquilo que a gente já acredita, especialmente nós que somos espíritas, que tenhamos confiança naquilo que a gente já aprendeu e que tenhamos concretude nos nossos atos vis-a-vis aquilo que já aprendemos. Que possamos ter coragem moral para isso. O mundo nunca precisou tanto, gente, de pessoas corajosas para o bem, para o que é belo, para dizerem sim, mesmo quando o mundo lhes aguarda o não, ou ao contrário, para dizer não quando todo mundo diz sim. Há um grande líder oriental que fala exatamente isso. Reflitamos que aquilo que é correto segue sendo correto, mesmo que ninguém faça. E aquilo que é errado, tendo por base fundamentos morais, aquilo que é errado segue sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Esse mundo de transformação que desejamos tanto que seja bom, precisa tanto que tenhamos coragem moral, para erguermos a bandeira da moralidade, da ética, do que é belo, do que é bonito, do que é bom, do que é certo, tendo por base o Evangelho de Nosso Senhor. Um grande filósofo, Humberto Roden, diz que na Terra nunca houve um código de ética tão belo, tão profundo e ainda tão pouco compreendido quanto as bem-aventuranças trazidas por Jesus naquele entardecer. É preciso que refletamos sobre quais são os bem-aventurados de Jesus, porque são os mansos, são os justos, são os pacíficos, mais que os pacíficos, os pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça. Que sejamos esses, que não nos deixemos mais levar pelos valores atávicos do mundo, que considera o manso, aquele que é cordial, que tem abnegação como obediência do coração, né, como os Espíritos ensinam, como aquele que é bobo. Porque muitas vezes a Terra entende assim. Não, compreendamos na fala do Mestre a nossa postura e tenhamos sempre concordância entre aquilo que a gente sabe, não é mais que a gente acredita, tá? Que a gente sabe porque estamos a um passo a mais. Para a gente compreender a diferença entre saber e acreditar. Quando a gente acredita, alguém nos disse, o espírita não acredita na reencarnação, tá bom? Calma, o espírita sabe que a reencarnação existe. Quando a gente sabe, está em nós, já está no nosso DNA, circula no nosso sangue, faz parte do nosso ser. Que todas as verdades evangélicas, agora que nos foram lembradas pelo Consolador, pela pleia do Espírito que desceu, e que nos trouxe todo esse ensinamento, agora esteja em nós, e que saibamos as verdades. Saber das verdades significa vivermos em consonância com elas. De que adianta sabermos tanto se nós estivermos vivendo, levando a vida, levando adiante as nossas decisões, as nossas escolhas com base naquilo que a gente já sabe? Não tenhamos dúvida. Viver em consonância com aquilo que a gente sabe muitas vezes será difícil. Vai exigir de nós sacrifício, renúncia, vai exigir de nós esforço. Mas os Espíritos também nos ensinam que a gente pode aquilatar, ensinaram para Kardec, né? Ele nos ensinou que a gente pode aquilatar o valor de um espírita, um bom espírita. Esse que é o trabalhador da última hora, tá? Não é todo espírita que é trabalhador da última hora, são os bons espíritas. Entendamos isso, a base que o Evangelho nos ensina. Então, os espíritos ensinam para Kardec que podemos aquilatar o valor de um bom espírita pelo esforço que ele faz em domar as más inclinações. O esforço significa isso, irmos para frente das lutas da nossa vida, levando conosco tudo aquilo que a gente já sabe, né? E que não tenhamos nenhum pesar ao colocar a cabeça no travesseiro porque estamos fazendo esforço. É de esforço que estamos falando, tá bom? Muitas vezes quando a gente chega na casa espírita e somos neófitos no espiritismo, aí ficamos assim às vezes receosos quando vamos compreender no espiritismo, né? Parece-nos que quando a gente desencarnar, quando a gente voltar para casa, vamos perguntar o que a gente fez da nossa vida. E muitas pessoas às vezes nesse sentido ficam afobados, querendo fazer muitas coisas, né? Todos ao mesmo tempo. Calma. Não é de coisas, não é de um rol de coisas que estamos falando, é de esforço. Um dia quando a gente voltar para casa, vão nos perguntar
do esforço que a gente fez para fazer o que a gente fez, para ser quem conseguimos ser, para ser quem logramos ser na nossa última encarnação. Qual foi o esforço? O esforço de viver sempre com coerência. Lembremos-nos de Dona Maria, mãe do Edivaldo? Edivaldo nos conta numa palestra uma história curiosa da vida dele, né? E quando ele era menininho, ele no interior, na cidade dele, lá da Bahia, ele foi numa espécie assim, no canavial, e tinha uns menininhos que pegavam o brotinho do feijão, botavam fogo no broto do feijão e meio que faziam como se estivessem fumando, né? Na verdade era um brotinho, uma planta, né? Mas aí jogava aquela fumaça no rosto. E aí o Edivaldo chegou lá, não tinha o menor interesse na brincadeira, mas foi desafiado por um dos meninos. Falou, você não tem coragem. Aí ele teve, pegou o brotinho do feijão, era apenas um broto do feijão, gente. E botou o fogo e botou no rosto. Só que ele conta que como ele já não tinha tendência nenhuma para nenhum tipo de vício, então isso foi ruim pra ele. E aí ele passou mal com a fumaça no olho e saiu correndo pra casa. Os olhos ficaram vermelhos devido à fumaça. Na hora que ele passou correndo em casa e a mãe estava na cozinha, na hora ele brinca dizendo que a mãe tinha um sexto sentido. As mães têm, né? Esse sentido da conexão com os filhos. As mães não, muitas mães têm, né? E aí, na hora que ele passou correndo, ela já chamou de ir, e ele falou que o dia era pior que o olho ardendo, por causa da fumaça. E aí, quando ele voltou, ela falou assim, que é isso? Aí ele era os meninos que estavam fumando feijão, broto de feijão, e aí ela, estava fumando? Levou um susto. Aí chamou o irmão mais velho, falou, traga o cesto de broto de feijão, nós vamos botar a fogo, o dia vai fumar todo o cesto. Ele, não mamãe, eu vou morrer, não faça isso. Ela, deixa eu fazer uma pergunta, por que você passou correndo escondido de mim? Ela, eu não queria que a senhora soubesse que eu tinha feito isso. Aí ela falou, tá, não vou fazer isso com você não, de te dar todo o cesto pra você fumar como uma punição pelo que você fez. Você não fez nada de errado, mas por que fez escondido? Aí com lágrimas nos olhos, ela falou pra ele, meu filho, é o seguinte, aquilo que os outros não puderem saber, não faça. Aquilo que você tiver que fazer escondido, não faça. Aquilo que se os outros souberem vai doer na sua consciência, não é por causa dos outros, é por causa da dor na sua consciência, não faça. É uma lição para nós. Aquilo que não é bom para os outros, gente, não façamos. Tenhamos coragem moral de falar isso, não dá para fazer. Esse mundo onde nós estamos exige muito de pessoas corajosas no bem, corajosas para o bem, em suas decisões, que sejam capazes de falar, isso não dá para fazer, ou isso eu não faço. Que o nosso falar, de acordo com o ensino de Jesus, seja claro, que sejamos capazes de falar sim, quando queremos dizer sim, quando a consciência nos pede sim, quando o lastro moral que já angariamos, portas dentro do nosso coração, nos pede que falemos sim, e que já sejamos capazes também de falar não, quando tudo que aprendemos nos pede que sejamos capazes de dizer não, como uma decisão auto-amorosa, em respeito a nós mesmos, a nossa história, e também uma decisão respeitosa na relação com os outros. Que sejamos capazes, sim, de dizer sim, sim, ou não, não, como Jesus nos ensina. Inclusive nos nossos atos. Olha, Alcione, que coisa mais linda na obra magnífica chamada Renúncia. A obra que até deixei aqui. Alcione havia sido separada do pai quando ainda na barriga da mãe, por uma projeção ardilosa que uma outra moça havia feito. A moça queria se casar com o pai dela, o pai era casado com a mãe dela, e a moça conseguiu fazer toda uma articulação, afastou o pai da mãe sem que o pai soubesse que a mãe continuava viva, e o contrário também, sem que a mãe dela soubesse que o pai continuava vivo. Ambos pensavam que eram viúvos e ficaram separados. Foi uma organização ardilosa que a moça fez, está no livro, recomendo todos lerem, que é uma história linda. E assim a Alcione cresceu a vida inteira apartada do pai. Só na idade adulta, não vou dar spoiler do livro não, mas só esse pedacinho pra gente refletir sobre o sim, o valor do sim bem posto e o valor do não também bem colocado na vida. Que possamos ser capazes de refletir, né? Quando a vida nos pede sim, sejamos capazes de dizer sim. Quando a vida nos pede não, por mais que nos doa, por mais que não seja dolorida essa decisão, sejamos capazes de dizer não. Entendendo que todas as decisões e escolhas, já a gente volta na história, todas as decisões e todas as escolhas na Terra são escolhas e decisões espirituais, porque impactam na nossa vida como espíritos encarnados e impactarão na nossa vida depois como espíritos
quando estivermos fora do corpo físico. Não deixemos mais, que os nossos caminhos sejam embaralhados pela matéria. Pensemos que as nossas escolhas na Terra, gente, são escolhas espirituais. Às vezes pode parecer que não, mas são escolhas espirituais. Por quê? Porque nós somos espíritos. Então pensemos assim, que o nosso posicionamento na Terra seja sempre embasado por aquela pergunta da qual não podemos nos afastar, a qual teremos sempre que fazer para termos decisões corretas. Senhor, o que queres que eu faça? Se fizermos essa pergunta, sempre teremos porta dentro do nosso coração a resposta mais adequada, aquela que Jesus gostaria que disséssemos, aquela que o Mestre nos intui a dizer, aquela que todos os ensinos que já abraçamos nos ensinam como devemos fazer, como devemos responder, Nunca deixemos de perguntar, Senhor, o que queres que eu te faça? Quem queres que eu seja, Senhor? O que queres que eu diga? Neste momento, Senhor, onde tu queres que eu esteja? Nunca nos afastarmos da base evangélica que já precisa estar consolidada, amalgamada no terreno do nosso coração. Por muitas vidas já tivemos o Evangelho de Jesus no nosso intelecto. É preciso que agora deixemos as bases evangélicas no nosso coração, para que os nossos sentimentos transbordem em amor, tendo como referência sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Alcione havia crescido toda a vida, afastada do paizinho dela. E aí quando então, já adulta, ela consegue reencontrar o pai. E quando a verdade vem à tona, a verdade sempre vem à tona, gente. Pode demorar o tempo que for, mas um dia a verdade chega. Não precisamos ter ansiedade, nem ficar afobados. Calma, tudo se revela na terra, assim como tudo aqui também passa. Paciência para esperar um tempo que muitas vezes não nos pertence. Quando enfim ela, na companhia do pai, descobre tudo o que tinha acontecido, e aquela que era então a esposa do pai, se mostra então que tem o algoz de toda aquela trama, que tinha afastado duas pessoas que se amavam, inclusive ela do pai dela. O pai, desesperado, desequilibrado diante da situação, ergue um punhal para ferir aquela que era a esposa dele, quando ele vinha saber daquilo. E Alcione, que havia sido a vítima de tudo aquilo, de toda aquela trama ardilosa, vivia separado do pai, viu a mãe sofrer, a mãe era doentada, enferma, vivia sofrendo. Ainda assim, quando o pai ergue o punhal, ela segura o braço e fala: não, meu pai, não. Dizer não, gente, ser capaz de dizer não, mesmo ferido, mesmo que nos doa, mesmo assim, ser capaz de dizer não para termos uma atitude coerente com aquilo que a gente já sabe. Ela segura o braço do pai e fala: não, meu pai, não, esse tipo de ato, não. E ele vira para ela, não entende, porque ela havia sido uma menina ferida na emoção dela, ferida moralmente por aquela mulher, como ela não deixava aquele ato. E ele vira para ela e pergunta, sem compreender, ela fala: e Jesus, meu pai? E Jesus? É a pergunta que nós sempre nos faremos também. O que Jesus faria em meu lugar nessa situação? É sim ou é não que o Mestre me pede para responder? Como Jesus responderia? Que seja o nosso falar sim, sim e não, não. Que essa pergunta de auxílio também reverbere sempre em nós. E Jesus? Naqueles momentos em que estivermos em dúvida sobre qual caminho trilhar, qual resposta dar na vida, o que fazer, que seja esse o questionamento, portas adentro do nosso coração. E Jesus? Não nos afastemos disso, daquilo que a gente já sabe, daquilo sobre o qual a gente tanto fala. Não nos afastemos do Evangelho de nosso Senhor. Meimei nos conta de maneira tão bela, lá naquela obra Pai Nosso, aparentemente parece ser uma obra para criança. É uma psicografia do Chico. Mas é uma obra para crianças de todas as idades. Crianças de 0 a 100 anos gostam das histórias que Meimei nos conta nessa obra Pai Nosso. Tem uma história lá que ela conta de um menininho que vai para o pomar com o tio. Vai passeando num pomar. E o pomar não pertencia a eles, era de uma outra pessoa. Eles não tinham autorização para retirar nada do pomar, eles só estavam passeando por ali porque tinham tido um acesso. Acho que era uma estrada vicinal e eles conseguem passar pelo pomar como caminho. Mas eles não tinham autorização para retirar nada. Veja a simbologia da história. Olha, há várias laranjas lindas numa árvore. E aí o tio, encantado com a beleza das frutas, vai retirar uma. E o menininho fala para ele: meu tio, a gente não tem autorização para retirar nenhum fruto aqui nesse pomar. E aí o tio dele, desavisado ainda das coisas do espírito,
Né? Vira pra ele e fala assim, não tem ninguém olhando. E aí o menino, a criança, a minha mãe nos conta na história, que vira pra ele e fala assim, não tem ninguém olhando, mas Deus tudo vê, meu tio. E aí o tio nesse momento deixa a fruta, se ajoelha e fala, obrigado, meu Deus, por me lembrar, por meio da fala dessa criança, daquilo que eu já sei. Daquilo que ele já sabe? Sim. Daquilo que ele já sabe. Daquilo que todos nós já sabemos. Não por acaso os Espíritos nos falam. Onde estão escritas as leis de Deus? Kardec pergunta, e os Espíritos nos falam. Na vossa consciência. Carregamos em nós um DNA que é divinal. E Deus habita a criatura humana. Não por acaso ele passar no uva, essa alma magnífica, dizia, reconheço-vos, Senhor, no idoso que anda com passos lentos. Reconheço-vos também, Senhor, na criança, promessa de ventura. Reconheço-vos, Senhor, na vida que se forma num seio de mulher em 9 meses. Reconheço-vos, Senhor, na pessoa que passa em dúvida. Reconheço-vos, Senhor, em mim, que sou teu filho. As leis divinas habitam em nós porque Deus mora dentro da gente. É preciso que perscrutemos em nós as respostas, para sermos capazes de falar o sim, sim ou não, não, que Jesus espera de nós. Humberto de Campos nos conta, lá em Boa Nova, um diálogo de Jesus, na obra Boa Nova, um diálogo de Jesus com João. João, um discípulo bem amado. João, que 1 milênio e meio depois renasce em Assis, como Francisco de Assis. João, evangelista, foi o sol que brilhou em Assis. É o mesmo Espírito. Humberto de Campos nos conta de um diálogo de Jesus com João. João estava especialmente entristecido naquele dia, que Jesus ia pregar e ele nem ia poder escutar. Queria tanto ouvir as pregações do Mestre na Galileia. Vocês já imaginaram que coisa linda? Que saudade de Jesus, né, gente? Joana de Ângeles nos fala, nesses dias, conosco. Saudade de Jesus na terra? Não. Porque Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, jamais nos abandonou. Mas saudade de Jesus no coração da criatura humana. Porque se o mestre estivesse aqui de verdade, nós estaremos em outro patamar evolutivo, fazendo outras escolhas. O nosso sim e o nosso não já seriam muito claros há muito tempo. E João estava entristecido porque naquele dia ele não ia poder ouvir as pregações à margem do lago de Genezaré, lá chamado Mar da Galileia, um lago, mas parece um mar, né? E aí Jesus percebe a tristeza no olhar do discípulo bem amado, do discípulo mais jovem. E abraça e pergunta o que estava acontecendo. Ele fala que naquela tarde ele não ia poder ouvir as pregações, ouvir as prédicas, porque o pai dele tinha pedido que ele fosse à cidade executar uma atividade comercial. O pai de João tinha um comércio. E Jesus fala para ele assim, foi teu pai que pediu, filho? Ele fala, foi, mestre. E Jesus fala para ele, então, responda sim ao teu pai. Jesus ensinando ali, lecionando a obediência. Jesus, que sempre foi obediente ao Pai, a Deus, né? E aí João então obedece. Não vai assistir a pregação, vai executar a tarefa que o pai dele tinha pedido, e quando ele volta, era de noite, tinha acabado a pregação. E ele vai assistir então o evangelho na casa de Simão Pedro, o evangelho no lar que Jesus sempre fazia, pausa na história, Neio Lúcio nos conta de vários momentos, lá em Luz no Lar, em vários momentos de evangelho no lar na casa de Simão Pedro. Tem gente que acha que foi o Espiritismo que inventou o evangelho no lar, não foi. Jesus fazia evangelho no lar, abria as escrituras, lia e orava em casa de Simão. E João vai assistir então o evangelho, já que não tinha podido ouvir as prédicas às margens do lago. E aí ouve a pregação linda do mestre, mas permanece um pouquinho entristecido. Jesus o abraça então e pergunta, o que aconteceu, filho? Sai andando com ele depois do evangelho. E aí ele, diante da mudez do discípulo, Jesus fala para ele, você falou sim ao teu pai? Eu falei, mestre. Você fez o que tinha que fazer? Ele fala assim, eu fiz, mestre. Ele então, faltando uma coisa. E João fala para ele, o que falta, mestre? Eu disse sim ao meu pai, como você falou que eu deveria fazer. Eu fiz sim a tarefa, mestre. O que falta? Jesus fala para ele, falta, filho, a alegria. A alegria do sim bem feito, bem colocado, da tarefa bem feita. Não nos esqueçamos disso.
Quando a vida nos pedir sim, respondamos de todo o nosso coração o sim com alegria. Quando a vida nos pedir não, sejamos capazes de responder não, com a consciência tranquila do dever retamente cumprido, e isso também trará alegria ao nosso coração. Mesmo que o mundo faça diferente, o sim ou não bem colocados trarão felicidade a nós, porque a felicidade maior a que podemos aspirar na Terra, gente, é a felicidade daquele que mantém a consciência tranquila. Esse é o nosso ideal de felicidade na Terra, tá? Não são os valores do mundo, não são os alaridos do mundo, mas a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Não santamente, tá? Que estamos muito longe de um patamar de santidade, mas retamente cumprido. Queria encerrar as nossas reflexões de hoje lembrando um pouco Bezerra de Menezes. Bezerra, essa alma magnífica, a qual lembramos muito nesse ano de 2020, nos fala de maneira magistral pela psicografia do Divaldo, para que reflitamos. Que o mundo, gente, tem tantos presídios, né? Tantos lugares onde nós colocamos seres humanos que não conseguimos educar e que cometeram atos veros em termos de equívocos, atos verdadeiramente equivocados. Tem tantos presídios, mas os presídios não resolvem a questão da educação da alma humana, da reeducação da alma humana. O mundo tem tantos recursos materiais, nos Bezerra, tanto dinheiro tem o mundo, né? Mas tanto dinheiro no mundo não resolveu a questão da fome, da miséria, a situação de muitos irmãos nossos que padecem, às vezes em praça pública, com fome, com frio, não resolveu. O mundo, diz Bezerra, tem tantas organizações, né? Tem tantas instituições, criamos tantos estabelecimentos, mas nada disso conseguiu ainda resolver a questão da solidão no coração da criatura humana. O fato de que existam tantas organizações à sua volta, mas o ser humano ainda se sinta só, muitas vezes, na Terra. É porque nada disso se resolve com aquilo que é material. A questão da educação das almas, tendo por base virtudes, a questão da falta de amor, porque a pessoa que morre de fome, de frio, não morre de fome, de frio, morre por falta de fraternidade nos nossos corações, a questão da solidão e todas as mazelas da Terra. Nada disso se resolve, nos ensina Bezerra, com aquilo que é material, mas somente com amor. É o amor que vai curar a Terra, que vai curar o mundo e que vai nos curar também. Assim eu queria encerrar as nossas reflexões, lembrando-nos sempre que seja segundo o nosso Mestre, nosso Messias muito amado, o nosso falar sempre, sim ou não. Mas que por trás do nosso sim ou do nosso não, consoante nos ensina Jesus, esteja nosso amor. Que o nosso amor nos leve sempre a dizer sim e a dizer não. Que o amor por nós como criaturas divinais que somos, encaminhados de aprendizado, e o amor ao outro, qualquer outro, que vier na nossa direção como nosso igual, como nosso irmão, é que sempre nos leva a dizer sim ou não. Que seja nós falar sim ou não. Mas sempre, 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 em bases amorosas. Que Ele, que é o próprio amor, Jesus, nos guie, nos oriente na Terra e especialmente nesses dias difíceis e trevosos, nos abençoe. Obrigada, gente.